Oi, pessoal. Decidi estar aqui com vocês hoje para dividir uma coisa bem legal que aconteceu comigo, né? Uma história que eu acredito que pode ser realmente de serventia para quem está vivendo esse mesmo processo. Enfim, alguns meses atrás eu decidi que eu queria aprender a fazer um funil de vendas, né? Quem conhece funil de vendas sabe que é uma seleção de páginas onde você apresenta o seu produto e depois você faz ofertas diferentes. É um conceito de marketing mais direcionado à venda e ao conteúdo de valor para o cliente. Ao invés do website, que tem várias páginas, né? Vários windows, que a gente chama tabs, né? Na mesma página, mas que se torna cada vez mais complexo para o cliente. Ele não sabe, será que eu leio sobre a história da companhia? Será que eu compro o produto? Será que eu me inscrevo no canal? Né? Tem muitas opções. O funil é diferente, ele tem uma página, ele segue o mesmo conceito, né? A mesma construção de um website, mas ele tem uma página só e você vai guiando o cliente por essa seleção de páginas até a compra final, até o produto final, etc. Não é isso que eu quero explicar para vocês, porque eu não sou a pessoa mais tech para explicar sobre o que é um funil versus um website, né? Eu entendo o conceito, mas eu não estou na posição de ensinar isso para vocês. A história que eu quero dividir aqui é completamente diferente, porque eu decidi que eu queria montar o meu próprio funil, mas eu queria entender esse conceito do marketing antes disso. O que é o título, o que são as cores, o porquê da história, a diferença entre o cliente que é emocional, que faz uma compra emocional, diferente do cliente que faz uma compra lógica, etc, etc. Tudo isso faz parte, né, da construção do funil. Então eu achei essa ideia interessante, claro, porque eu sou psicóloga, tem uma análise de comportamento que você faz aí da compra, né, do comportamento do cliente. Eu decidi que eu ia fazer. Mas olha só, ele segue uma linguagem parecida com a construção do website, então usa um pouco da linguagem do programador. Olha só, uma pessoa que nunca mexeu com isso decidiu tentar fazer o processo completamente sozinha. Mas isso é de mim, né? Bom, eu comecei a estudar. É bastante trabalho, mas eu comecei a estudar e eu lembro que já no terceiro dia eu já queria desistir, porque eu falei, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu lembro que quando eu entrei assim no software mesmo para fazer essa montagem, apesar de que eles facilitaram demais isso, né, para pessoas como eu que são totalmente leigas no assunto, eu já achei muito difícil, aquilo era muito novo, era desconfortável, tava lidando com uma coisa que eu não sabia, era complexo e tal. Eu falei, não, isso aqui não é nada disso que eles me prometeram, eu não sei se eu vou fazer. E aí, eu comecei a lembrar de umas leituras que eu tinha feito, né? Uma eu fiz há muitos anos atrás, outra eu fiz há pouco tempo, né? Poucos meses atrás, que explicava sobre isso, né? Sobre a questão, uma da cultura do imediatismo, onde nós vivemos numa época em que a gente precisa de resultados fáceis, né? De resultados rápidos, de satisfação rápida, de satisfação pessoal rápida, ao invés de a gente persistir numa melhoria constante, com a visão de que nós vamos conquistar algo, né? Só que isso vai demorar, o processo vai ser longo, a gente vai precisar construir alguns passos, etc. Mas que a beleza não está no resultado final, ela está no processo, né? No processo constante, naquilo que você faz no dia a dia. E eu lembro que eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, peraí, eu lembro, se tem uma coisa que eu lembro era isso que me chamou a atenção, o 1% do dia a dia, né? Eu lembro que um dos livros, inclusive eu vou deixar a sugestão aqui, se você não leu, para você ler, um chama Hábitos Atômicos, do James Clear, e o outro é o Efeito Composto, do Darren Hard. O Efeito Composto do Darren Hard foi um dos primeiros livros em desenvolvimento pessoal que eu já cheguei a ler na minha vida. E ele falava exatamente isso, né? As coisas não acontecem da noite pro dia, elas não acontecem em apenas alguns meses. Nós não nos tornamos, assim, extremamente capazes, ou dominamos uma habilidade em alguns meses, ou quando a gente fica pulando de galho em galho, né? O famoso muda de serviço, ou muda de visão, ou muda de propósito, etc. A gente não se torna bom nisso, porque a gente tá visando somente o resultado, visando o resultado imediato, visando a satisfação pessoal, visando só o final.
A gente não tá vendo o processo. Quem que é que nós estamos nos tornando durante esse processo árduo, esse processo doloroso, essa dificuldade de fazer as coisas constantes, né? De ter hábitos construtivos, de ter disciplina. E eu lembro, eu falei, poxa, eu preciso fazer isso, né? Eu já fiz as coisas parecidas no passado, mas tem uma coisa que eu tenho me deixado levar, é por essa cultura do imediatismo, né? Inconsciente eu tenho me deixado levar, mas eu tenho que mudar essa situação. Então eu continuei fazendo, estudando, e agora eu sei fazer, né? Em menos de um mês, apesar dos pesares, porque eu realmente caí de cabeça nisso, eu já sei construir um funil, já sei diferentes páginas do funil. Esses dias eu construí um em menos de 15 minutos, o que, assim, pra mim foi uma novidade imensa. E eu falei, poxa, se eu tivesse desistido no terceiro dia, eu não teria feito o que eu tô fazendo hoje. Mas olha o processo, eu gostei. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava, eu entendi o meu propósito, né? Eu falei, bom, eu vou fazer pouquinho, né? Agora eu tô lidando com uma situação diferente, eu tô tendo que lidar com uma automação de e-mails, que é uma coisa que eu nunca tinha lidado antes era uma coisa que eu pagava pra alguém fazer, exige uma linguagem de programador, mas eu estou lidando com isso hoje, que também faz parte do processo, eu preciso fazer as integrações. E também, pra mim, pra uma pessoa como eu, é difícil. O tempo é escasso, eu estou distraída, eu tenho várias outras coisas acontecendo, mas a minha atitude foi a mesma. Eu vou fazer, porque eu quero entender o processo e eu quero ver a pessoa que eu vou me tornar durante esse processo. Então, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje é essa: a gente começar a ter consciência dessa cultura do imediatismo, né? Daquelas promessas vazias que a gente recebe a todos os momentos, de que você vai fazer uma dieta, vai ficar com o corpo maravilhoso em menos de 3 meses, de que você vai ganhar muito dinheiro na sua vida e vai mudar a sua vida da noite pro dia em apenas algumas semanas. De todas essas promessas vazias que a gente está acostumado a ver, que faz parte da cultura do imediatismo. E você começa a adotar essa cultura como se fosse, peraí, eu estou fazendo, mas eu não estou vendo resultado. Então logo eu não sou bom, ou eu não consigo. Você tá mandando, mesmo que inconsciente, uma mensagem para você mesmo de que você não é bom em fazer algo, é por isso que você não persiste. E não é bem essa. A diferença é que você tá com uma expectativa de que você precisa ver resultados muito rápido, de que você precisa alcançar aquele nível de salário em apenas alguns meses, de que você precisa emagrecer em 2 ou 3 meses ou você não vai emagrecer nunca. E não é isso, né? As coisas realmente demoram muito tempo para acontecer, o processo realmente é longo, né? Mas a beleza é a pessoa que você está se tornando durante o processo, não é o resultado em si. Se você decide que você quer ter uma educação alimentar, se você quer ser uma pessoa saudável, isso vai acontecer ao longo dos anos, é um processo que você vai implementar na sua vida através de hábitos, né? Se você quer decidir mudar a sua vida financeira, também vai exigir de você vários estudos, é um processo que você vai implementar, são hábitos diferentes, né? Que você tem que fazer, hábitos financeiros, etc. Você tem que estudar sobre o assunto, você tem que focar naquilo, você tem que ver o seu propósito, e aí você vai conseguir fazer isso ao longo do tempo. Mas é o processo, né? É o se tornar, a pessoa que nós estamos nos tornando, que que faz parte dessa melhoria constante. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? A melhoria constante versus o imediatismo, versus a cultura do imediatismo, e para você olhar para sua vida e pensar, peraí, deixa eu achar o meu propósito, né? Deixa eu achar aquilo que realmente me faz feliz, que vai me engajar, e qual é a pessoa que eu quero me tornar durante esse processo, tá bom? Grande beijo!